Calce suas sandálias. O Discovery na Escola está prestes a fazer uma jornada por uma das maiores histórias já contadas em todos os tempos. Êxodo, a história documentada. Primeiro, vamos descobrir os fatos científicos por trás da história bíblica do Êxodo, enquanto refazemos os passos dessa jornada pelo deserto em História da Libertação. Depois, vamos explorar a vida e os feitos do faraó da época do Êxodo, Ramsés o Grande, em O Papel de Ramsés na Bíblia. E fique atento às questões, atividades e fontes de pesquisa ao final de cada segmento. Agora, vamos viajar além da Bíblia para revelar os mistérios da história. Enquanto você assiste a primeira metade deste programa, tenha as seguintes questões em mente. Será que a ciência pode explicar fatos que algumas pessoas consideram milagres? Como ciência e religião podem trabalhar juntas para esclarecer fatos históricos? O livro do Êxodo é muito importante para a religião judaica e tem inspirado povos oprimidos há séculos. A narração bíblica desta migração histórica está cheia de fatos fantásticos e feitos divinos. Mas até que ponto a ciência moderna é capaz de provar esta história? Esta é uma cena familiar. Povos fugindo da guerra, da escravidão ou da limpeza étnica. A estas mudanças nos ciclos de opressão, libertação e criação de nações, damos o nome de história. Um livro antigo nos conta o começo de um destes ciclos há milhares de anos nas areias fervilhantes do Egito. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, posterior ao livro do Gênesis. Ele conta a história de uma libertação e tem sido a fonte de inspiração para povos oprimidos em todo o mundo. Não se sabe exatamente quando ele foi escrito e sua autoria tem sido largamente debatida. Disse que os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive o Êxodo, foram escritos por Moisés sob a inspiração de Deus. Por isso, às vezes, são chamados de os 5 livros de Moisés. Os eventos do Êxodo realmente aconteceram? Essas histórias foram mantidas vivas por séculos pela tradição oral? Ou terão sido apenas invenções para glorificar as origens de Israel? O Êxodo é fato ou ficção? Ou alguma coisa entre os dois? Não existe nada sobre o Êxodo nos escritos egípcios e não existem resquícios arqueológicos dessas andanças pelo deserto. Então só nos resta olhar para a Bíblia da maneira como ela se apresenta, como uma história. Bom, existem histórias verdadeiras, mas histórias ensinam coisas. O Êxodo é basicamente um fato. Acho que ele se refere a algo que aconteceu de verdade, apesar de não haver prova absoluta fora da Bíblia. Existem muitas convergências com fatos históricos que nos levam a acreditar que isso realmente aconteceu. Que uma pequena tribo escapou do Egito, que atribuíram essa fuga ao seu Deus e que tinham motivo para fazer isso. Fato ou ficção, o Êxodo é parte da essência da identidade judaica. Por meio dos judeus, essas ideias acabaram se tornando universais. A liberdade e o papel da lei foram ideais incendiários que se espalharam através dos séculos, alimentando novas chamas onde existia escravidão e opressão. Esta mesma chama ardeu nos corações dos escravos norte-americanos. Outra ocorreu quando a Índia era uma colônia britânica e foi acesa por Mahatma Gandhi.
A história do Êxodo, na verdade, começa no Gênesis. Um jovem homem chamado José foi vendido por seus irmãos para se tornar um escravo no Egito. Em virtude de sua habilidade para interpretar sonhos, ele logo foi notado pelo faraó e acabou se tornando uma espécie de primeiro-ministro com enorme poder em todo o Egito. Foi assim que José trouxe para o país seu pai Jacó e todo o seu clã, um total de 70 pessoas. Essa história já parece fantástica quando analisada. Um escravo asiático acabou sendo o primeiro-ministro do Egito. Sabemos que as pessoas costumavam cruzar o Egito por muitas razões. Murais egípcios mostram semitas barbados como prisioneiros de guerra ou migrando livremente para o Egito. Não se sabe ao certo de onde esse povo vinha. Para os egípcios, todos eram asiáticos do leste. Mas um determinado grupo de asiáticos se destacava. Escavações recentes confirmam que na mesma época em que o clã de Jacó apareceu, um poderoso grupo de asiáticos chamado Hyksos ascendeu ao poder. Sabemos que entre 1650 e 1550 a.C., na época da 15ª dinastia, os asiáticos se infiltraram no Egito e até se tornaram faraós. Temos os nomes de 6 desses reis Hyksos, sendo 3 deles semitas. Um deles é Jacó, o mesmo nome citado na história bíblica. Será que a tradição oral teria transformado esse rei asiático no faraó de José? Um faraó asiático que poderia ser amigo dos israelitas. A Bíblia também diz que os israelitas viviam numa região ao norte do delta do Nilo chamada Goshen. Achados arqueológicos mostram que os Hyksos, os asiáticos que chegaram ao poder, estavam concentrados nessa área. Sabemos que os novos faraós da 18ª dinastia expulsaram e escravizaram os Hyksos, e esse povo caiu em desgraça. Isso se encaixa com a história bíblica. De acordo com a versão do rei Jaime da Bíblia, tomou poder um faraó que não conhecia José, e foi assim que os descendentes de José se tornaram escravos hebreus no Egito. Neste ponto, termina o livro de Gênesis e começa o do Êxodo. Os israelitas foram escravizados e mandados para trabalhar nas cidades de Pitom e Ramsés. Os israelitas escravizados continuaram a se multiplicar até que eles ameaçaram suplantar os egípcios em número. Para o faraó, eles se tornaram um problema de segurança e ele encontrou uma solução terrível. O faraó ordenou ao seu povo: cada filho nascido dos escravos deveria ser jogado no rio Nilo. As filhas poderiam viver. Para salvar seu filho, uma mulher o colocou num cesto à prova d'água e o deixou ser levado pela correnteza. Para os israelitas, a liberdade é representada pelo cesto. Aquele seria o futuro líder que os levaria para fora do Egito. A criança é encontrada, e não por qualquer pessoa, mas pela filha do faraó. Ela cria o filho como se fosse seu, um príncipe egípcio. Agora, um jovem garoto, o príncipe egípcio é criado para levar uma vida de privilégio e poder. Mas a Bíblia sugere que ele sabia de suas origens. Por isso, foi procurar seus irmãos e viu suas aflições. Ele vê um egípcio açoitando um semita e fica enfurecido. Em poucas linhas, o livro do Êxodo descreve um homem com forte senso de justiça e muita impulsividade. Os rumores de que ele matou um ajudante do faraó se espalham. Moisés foge.
ele inicia uma jornada que vai transformá-lo em uma outra pessoa. Moisés precisava se transformar. Ele não podia ter crescido no palácio, matar um feitor egípcio e liderar a revolução. Em vez disso, ele precisa de um exílio. Ele precisa ir para o deserto e se tornar pastor de ovelhas, como muitos de seus ancestrais. Ele precisa sofrer uma transformação. E então ele pode voltar e liberar o seu povo. A transformação de Moisés de uma criança escrava para príncipe e, em seguida, a líder de seu povo é uma alegoria das transformações dos próprios israelitas. De escravos para homens e mulheres livres, cidadãos de uma nação em formação. No deserto, Deus, que até então não havia sido citado no livro do Êxodo, chama a atenção de Moisés através de uma sarça ardente. Ele diz que escutou o chamado dos israelitas e pretende libertá-los. Moisés será seu mensageiro. Mas Moisés não quer ser a pessoa escolhida para isso. Ele não se considerava uma grande figura. Achava que ninguém prestaria atenção nele. O Êxodo deve fazer parte de uma tradição oral, passada de geração em geração, maravilhando muitos ouvintes com a narração de seu princípio. Ele pode refletir alguns fatos históricos. Mas é, de fato, história? Não existe nenhuma palavra para história no hebraico da Bíblia e não existe palavra para história no hebraico clássico. As histórias da Bíblia não têm o sentido moderno. São histórias de antigamente, contos criados para ensinar alguns valores éticos. A história de Moisés e a libertação dos israelitas pode ter muitos sentidos e interpretações. É exatamente isso que a torna tão poderosa. Alguns dizem que o confronto entre Moisés e o faraó se refere ao nascimento do monoteísmo, a adoração de um só Deus. Antes do judaísmo, praticamente todas as religiões eram politeístas. Os egípcios cultuavam cerca de 100 deuses. E um deles era o próprio faraó. O faraó era um deus. Era assim que se pensava no Egito Antigo. Ele está intimamente associado ao deus Sol, o mais poderoso dos deuses egípcios. Sendo assim, ele é onipotente e não pode ceder para ninguém. Então, uma das partes da história da libertação, a história das 7 pragas, demonstra que Deus mandou esses castigos para o Egito, para seus deuses e para o faraó. As águas do Nilo se transformam em sangue. Rãs, gafanhotos, moscas e peste assolam a nação e seu povo. Cinzas causam úlceras e a escuridão dura 3 dias. É como se Deus pegasse o faraó pelo pescoço e ensinasse a ele uma grande lição. O milagre das pragas pode ser um fato de difícil aceitação para o leitor moderno, mas talvez exista uma explicação totalmente natural. Os estudiosos dizem que os escritores do Êxodo tinham um profundo e extenso conhecimento do delta do Nilo. Quando chegava a época das chuvas e o nível do rio subia, bilhões de partículas e algas infestavam a água, tornando-a vermelha como sangue e deixando-a com um cheiro pútrido. Os peixes morrem, como a Bíblia relata.
No final da inundação, as rãs saem da água, como aconteceu na segunda praga. Os insetos da terceira e quarta praga se reproduzem rapidamente nas poças de água deixadas pela cheia. As úlceras seriam as picadas infectadas dos insetos da terceira e quarta pragas. Os gafanhotos da oitava praga são um fato comum, assim como os dias escuros provocados por intensas tempestades de areia. Mas existe outra explicação ainda mais dramática. Um evento que pode ter sido interpretado como um sinal de Deus. Uma erupção vulcânica massiva, nunca vista até então. A erupção vulcânica de Thera, uma ilha que fica ao norte da Grécia e ao norte de Creta, no Mediterrâneo, é o maior evento vulcânico dos últimos 10.000 anos. Não houve nada igual. Estima-se que o vulcão de Thera entrou em erupção em 1620 a.C., cerca de 400 anos antes do Êxodo. Mas acredita-se que a Bíblia tenha usado alguns dos fatos dessa catástrofe em seus relatos. Pode ter surgido uma nuvem de cinzas repleta de ácido sulfúrico. Isso tornaria a água da região tóxica para as rãs, fazendo-a sair. A nuvem de cinzas teria escurecido o céu por dias. Quanto às úlceras, a cinza vulcânica é composta por pequenas partículas de vidro, geralmente unidas a uma nuvem de gás de ácido sulfúrico. Seria bem desagradável em contato com a pele. Seja qual for a causa, tem-se um quadro de sofrimento e miséria. A Bíblia não é muito clara ao explicar a rota feita pelos israelitas após saírem do Egito. Mas eles devem ter se movido para o leste e possivelmente para o sul, com o exército do faraó em seu encalço. Deus guiou o povo pelo deserto até o Mar Vermelho. Mas a escrita em hebraico está obscura e algumas traduções se referem a um mar de juncos. Talvez um pântano. O que nos dá um quadro bem diferente do que inicialmente se imaginava. Tradicionalmente, nas mentes de artistas e produtores de filmes, a travessia sempre foi feita através do Mar Vermelho e sua imensidão de água. Após a passagem dos israelitas, as águas voltaram a se unir e afogaram o exército do faraó. Um milagre sem igual. A batalha do Mar Vermelho foi vencida e o inimigo eliminado. Mas agora existe um novo inimigo. Em cada israelita ainda existe a lembrança e o espírito da escravidão que precisa ser superado. Eles deixaram de ser uma tribo para virar uma nação. Isso leva bastante tempo. E sair do Egito para ir à Terra Prometida faz parte dessa transformação em nação. E também faz parte dessa nova consciência do desenvolvimento psicológico e espiritual dos israelitas. Assim começa uma longa jornada em direção a um monte chamado Sinai. Eles precisavam fazer aquela jornada para chegar à Terra da Promessa, onde poderiam se estabelecer, cavar poços, plantar suas safras e cuidar de suas vinhas. Mas precisavam chegar antes. A Bíblia diz que havia cerca de 3 milhões de pessoas no deserto árido. Certos de que iriam morrer de fome e sede, o povo começa a se inquietar e pergunta a Moisés: por qual razão você nos tirou do Egito? Foi para matar a nós, nossos filhos e rebanhos de sede?
Deus instrui Moisés a bater em uma rocha. Moisés obedece e da rocha brota água. Finalmente, Deus os leva até o Monte Sinai. Essa montanha pode ser encontrada em qualquer mapa do Egito. Pode-se ir ao Monte Sinai hoje em dia. Há um lindo mosteiro lá. É possível escalar até o topo. A vista é muito bonita. Mas não sabemos se é mesmo essa montanha. Alguns estudiosos acreditam que pode ser uma montanha na região oeste da Arábia Saudita. A arqueologia parece ter falhado neste ponto e muitos consideram a busca da localização exata totalmente irrelevante. Podemos descobrir quem era o faraó? Podemos saber em que lugar atravessaram o mar? Encontrar pegadas de 600 mil israelitas no deserto do Sinai? O texto não está preocupado com isso. O texto se preocupa com o significado do passado. Alguns podem se perguntar se esta história, que já inspirou a tantos em sua luta por libertação, é verdadeira ou não. Mas seu poder de sobreviver ao tempo tem sido um fato histórico, quer seus detalhes sejam ou não verdadeiros. Não me preocupo nem um pouco se é total ou parcialmente verdadeira. É uma metáfora maravilhosa sobre o nascimento de uma nação e para a evolução da liberdade. Procurar uma terra prometida em um mapa arqueológico seria um grande erro. A terra prometida é um estado de espírito, de coração. É uma história que olha para o passado e o apresenta de forma a transformar o presente. Em sua essência, algo parecido aconteceu. Podemos levar milênios para desvendar os detalhes. Não foi encontrada nenhuma pegada nas areias do Sinai, mas elas são visíveis ao longo das páginas da história. São pegadas que marcam a esperança de liberdade e de um novo início para os oprimidos que se espalham pela história e pelo globo. Você sabia? Arqueólogos encontraram algo parecido com uma roda de biga egípcia no fundo do Mar Vermelho. Essa roda parece datar da 18ª dinastia, mas os estudiosos não sabem se ela realmente é da época do Êxodo. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Será que a ciência pode explicar fatos que algumas pessoas consideram milagres? Como ciência e religião podem trabalhar juntas para esclarecer fatos históricos? Agora tentem isso. Trabalho em grupo. Criem um álbum de recortes sobre o Êxodo que inclua figuras e comentários. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o que acabamos de ver, visite os seguintes websites. Enquanto você assiste a segunda metade desse programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Por que Ramsés não teve medo das 10 pragas? Por que será que Ramsés não registrou essa derrota militar? Os egiptólogos identificaram Ramsés o Grande como o faraó do livro do Êxodo. Seu reinado de 67 anos no Egito viu muitos triunfos, tragédias e traições. De acordo com o relato do Êxodo, os judeus escaparam do Egito durante o reinado de Ramsés e mudaram a história para sempre. Ele foi um dos maiores faraós do Egito Antigo, o maior construtor
o lutador mais temido e pai de mais de 100 filhos. Uma nova evidência sugere que ele também foi o faraó sem nome do Êxodo da Bíblia. Ele foi Ramsés, o Grande. Foi este o faraó que ousou desafiar o Deus de Israel? Será esta a única face da Bíblia que jamais veremos? Os monumentos de Ramsés se estendem desde as estátuas colossais de Mênfis, no norte, até o templo de Abu Simbel, no sul. Entre um extremo e outro, o Vale do Nilo está repleto de templos, palácios e estátuas construídas pelo faraó que o mundo viria a conhecer como Ramsés, o Grande. Ramsés participou da maior batalha que qualquer faraó jamais enfrentou. Com menos combatentes e em território inimigo, ele lutou e venceu onde outros teriam fugido. Ramsés sabia lutar. A única batalha que ele parece ter perdido foi contra o Deus dos israelitas. Para compreender Ramsés, é preciso ir até Ábidos, o lugar mais sagrado do Egito. Por milhares de anos, peregrinos vindos de várias partes traziam oferendas ao local para agradar Osíris, o deus da morte. Hoje em dia, o que restou destas oferendas são vasos quebrados. O avô de Ramsés foi o primeiro faraó de sua dinastia. Eles pertenciam a uma família de militares e a realeza era um panorama inteiramente novo. Então, num esforço para fazer valer sua majestade, Sete, o pai de Ramsés, mandou construir um templo no terreno sagrado de Ábidos. Ele reuniu os artesãos mais talentosos para oferecer ao povo uma demonstração de que o Egito era grande novamente. Sete não estava apenas construindo um templo. Ele queria se firmar politicamente e dizer: podem esperar grandes feitos em meu reinado. Este foi o pai de Ramsés. Eles pertenciam a uma família que sempre se superava. Ramsés pretendia fazer ainda mais. E ele conseguiu. Quando se tornou faraó, Ramsés construiu um templo tão maravilhoso que se tornaria sua marca para sempre, além de um ícone para todo o Egito. Ramsés tinha cerca de 20 anos quando começou a construir Abu Simbel, na antiga fronteira ao sul do Egito. Era um projeto singular. A maioria dos templos era construída com blocos de pedra, encaixados e depois esculpidos. Abu Simbel foi esculpido em uma montanha e foi necessário desenvolver novas técnicas para se esculpir na rocha. Os artistas foram colocados em andaimes e levados ao topo da montanha para pintar um enorme quadriculado. Ele serviria de guia para os escultores, que fizeram uma estátua de mais de 20 metros de Ramsés sentado em seu trono. Mas por que construir um monumento tão incrível em um lugar tão remoto? Poucos egípcios conseguiram chegar ao lugar. A obra queria que o povo o temesse. A Núbia era a fonte de ouro do Egito e o templo era a melhor forma de impor o poder de Ramsés aos núbios. Qualquer um que entrasse no Egito pela Núbia teria que passar pelo templo e por suas 4 estátuas colossais de Ramsés a observá-lo. Mas se um núbio fosse visitar o templo, logo na entrada ele se deparava com entalhes de cativos amarrados, muitos deles núbios.
Dentro do templo, o visitante via Ramsés liderando seu exército em batalha, com os arreios de sua biga amarrados em sua cintura e a atirar flechas em seus inimigos. Era impressionante e não terminava aí. Na parte mais interna do templo, no local mais sagrado, estão as estátuas dos deuses Amon-Ra, Ptah e Ra-Harakti. Entre eles, exatamente do mesmo tamanho, uma estátua de Ramsés, o Grande. Um deus entre outros deuses. E Ramsés não parou no templo de Abu Simbel. Ele construiu outro para sua amada esposa Nefertari. Eles se casaram na adolescência e Ramsés a adorava. Acima da entrada do templo, ele mandou esculpir uma inscrição que a chamava de Aquela por quem o sol brilha. Ramsés iniciou seu reinado em grande atividade. O Egito é um país vasto, composto em sua maior parte por deserto, mas o Nilo torna a terra habitável. Nos tempos antigos, os egípcios habitavam as margens do rio. Sempre que uma cidade crescia, ela estava às margens do Nilo. Em Tebas, o centro religioso do Egito, Ramsés mandou construir outros templos grandiosos. E na margem oeste do Nilo, ele mandou construir tumbas no Vale dos Reis. A verdadeira capital sempre foi Mênfis, a cerca de 640 quilômetros ao norte, perto de onde é o Cairo atualmente. Era daqui que se dirigia ao país. Mas quando Ramsés chegou ao poder, ele mudou a capital para uma área chamada Delta do Nilo, 160 quilômetros ao norte de Mênfis. Aqui, o Nilo se divide em inúmeros afluentes e toda a terra se torna exuberante e verde. Ramsés não mudou a capital porque o clima era melhor no delta. Ele tinha uma razão militar para construir essa cidade ao norte. A localização era ideal para lançar ataques militares. Ao norte para a Síria e a oeste para a Líbia, os inimigos tradicionais dos egípcios. Assim, ele construiu uma nova cidade e começou a sonhar com os imensos tesouros que poderia trazer para o Egito. Esta deve ser a cidade que a Bíblia diz que o faraó forçou os israelitas a construírem. A cidade de Ramsés logo se tornou um emaranhado complexo com palácios, templos, depósitos, oficinas e alojamentos de soldados. Ramsés havia crescido em postos militares e se sentia mais confortável nesse tipo de lugar. Era dessa cidade que ele liderava suas legiões para as vitórias que o tornariam Ramsés o Grande. Com 25 anos, Ramsés havia se tornado líder do maior exército profissional que o mundo antigo tinha visto até então. O exército era formado por infantaria e carruagens. A infantaria chegou a ter mais de 20.000 homens. Suas armas eram o machado de guerra, a lança e a espada. A reputação de Ramsés como um guerreiro destemido foi estabelecida na Batalha de Kadesh. Tem-se mais relatos dessa batalha do que de qualquer outro evento na história antiga. O interessante é que temos mais do que apenas relatos escritos da batalha. Temos o campo em que Ramsés lutou. A antiga cidade fortificada de Kadesh, na Síria, foi construída em uma montanha. Este lugar tem sido habitado há mais de 3.000 anos. Hoje há um vilarejo moderno construído sobre a antiga Kadesh, mas logo ele deve ficar deserto. O sal do solo, bem como a água, fez com que a maioria dos habitantes abandonassem suas casas. Poucas pessoas moram neste lugar, considerado um ponto militar estratégico no antigo Oriente Médio.
Kadesh era fundamental para que Ramsés realizasse seu plano de controlar o Oriente Médio. Mas a cidade era controlada pelos hititas, guerreiros originários das terras onde fica a atual Turquia. Eles eram os principais inimigos do Egito e a intenção de Ramsés era tirar o controle de Kadesh de suas mãos. Assim, no segundo mês do verão, no 5º ano do reinado de Ramsés, 20.000 soldados seguiram o faraó e saíram do Egito. Eles planejavam capturar Kadesh e todo o território ao seu redor. Os soldados estavam divididos em 4 unidades de 5.000 homens. Cada uma delas foi batizada com o nome de um deus egípcio: Amon, Ra, Ptah e Set. Quando Ramsés se viu montado em sua biga dourada, com seu exército se estendendo por quilômetros, não tinha dúvidas de que se sairia vitorioso. Ele nunca havia chegado perto de uma derrota. Logo, Kadesh seria sua. Ramsés o Grande liderava a força militar mais poderosa jamais vista. Eles passaram rapidamente por Gaza e avançaram para o norte rumo a Canaã, pela Galileia. Quando Ramsés se aproximou do rio Oronte, 2 membros das tribos locais se juntaram a seu exército. Eles disseram a Ramsés que Muwatalis, o rei hitita, soube que Ramsés estava se aproximando e fugiu com seu exército em direção ao Alepo, mais de 190 quilômetros ao norte. Para Ramsés, isso parecia perfeitamente plausível. Com sede de vitória, ele decidiu ir em frente somente com a unidade de Amon, fazendo com que as outras 3 legiões o alcançassem depois. Com a arrogância da juventude, ele deixou a maior parte de seu exército para trás. Ramsés decidiu acampar em uma colina, de onde poderia ter uma visão clara da cidade fortificada. No dia seguinte, pretendia tomar Kadesh e todos os seus tesouros. Era bom demais para ser verdade. Assim que montaram um acampamento, os sentinelas capturaram 2 espiões hititas e os fizeram contar a verdade. Ramsés havia sido atraído para uma armadilha. Muwatalis estava escondido num bosque próximo a Kadesh, com uma tropa de 40.000 homens. Enquanto Ramsés e seus oficiais faziam planos de emergência, os hititas atacaram. Suas bigas investiram sobre a retaguarda da divisão de Ra, quase dizimando totalmente seus homens. Em seguida, os hititas foram para o acampamento de Ramsés, onde bigas estavam sendo consertadas. Homens cansados da infantaria cuidavam uns dos outros. Suprimentos eram distribuídos. O filhote de leão de Ramsés era alimentado. Eles estavam totalmente despreparados para o que estava por vir. Conseguindo abrir caminho pelas barreiras egípcias que fechavam um acampamento, as bigas hititas surpreenderam as tropas cansadas. Com o exército egípcio em estado de confusão, Ramsés tomou o controle. Ele gritou para seus soldados: "Fiquem firmes, aquietem seus corações, meu exército, e assim conseguirão a minha vitória. Eu estou sozinho, mas Amon será meu protetor. Sua mão está comigo." Na manhã seguinte, foi a vez de Ramsés atacar. Depois de muitas batalhas, ficou claro que as tropas hititas, além de numerosas, eram muito bem treinadas para serem vencidas. Foi um impasse, mas o bravo Ramsés conseguiu uma grande vitória pessoal. Muwatalis ofereceu um tratado de paz a Ramsés. Ambos os lados concordaram em aceitar a atual posição e não se atacar mutuamente. Mas Ramsés não cumpriu o acordo. Ele concordou em dar uma trégua, mas ainda tinha planos para Kadesh. Ramsés e seu exército marcharam de volta para sua cidade, no Delta. Deve ter sido uma visão impressionante. Prisioneiros hititas sendo exibidos e muitas histórias da incrível bravura do faraó. Ramsés mandou esculpir o relato da Batalha de Kadesh nas paredes de seus templos, criando o registro histórico mais detalhado de uma batalha ocorrida na antiguidade.
foi uma história que Ramsés jamais se cansou de contar e os egípcios adoravam ouvir. Mas um outro tipo de batalha totalmente diferente aguardava Ramsés. Uma batalha contra o Deus dos israelitas. Um dos grandes mistérios arqueológicos de nosso tempo é o relato bíblico do Êxodo, uma parte importante do Velho Testamento. Acredita-se que 600 mil homens israelitas deixaram o Egito, mas há poucas evidências arqueológicas para corroborar este evento. E um dos personagens centrais desta história pode ser Ramsés o Grande. Mas isso de fato aconteceu? De acordo com a Bíblia, os israelitas que viviam no delta ficaram muito numerosos. E o faraó começou a forçá-los a construir as cidades de Pitom e Ramsés, onde os suprimentos dos exércitos foram guardados. Quando Moisés, o líder dos israelitas, e seu irmão Arão pediram ao faraó para libertar seu povo, ele recusou. Para mostrar o poder do Senhor, Arão joga uma vara no chão e ela se transforma em serpente. O faraó não fica nem um pouco impressionado e seus magos conseguem fazer exatamente a mesma coisa. O confronto final da história do Êxodo é entre o Deus vivo dos egípcios, o faraó, e o Deus dos israelitas, que mandou 10 pragas para o Egito. Moisés disse: "Com a vara que tenho na mão, vou bater nas águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio ficará tão poluído que os egípcios sentirão nojo de beber a água do Nilo." Mesmo quando isso aconteceu, o faraó não se amedrontou e se recusou a deixar que os israelitas fossem embora. Lembre que o faraó também é um deus e que o Nilo sempre ficava vermelho durante a estação das cheias, quando transbordava e arrastava consigo a rica terra vermelha do solo. As pragas seguintes, de rãs, mosquitos, moscas, gafanhotos, peste e chuva de granizo, também não assustaram o faraó. Não eram nada mais do que desastres naturais, e ele continuou se recusando a libertar os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão para o céu e faça-se tal escuridão sobre a terra do Egito que se possa apalpá-la." Parecia uma tempestade de areia, mas o faraó já havia visto muitas delas e não abriria mão de seus escravos em virtude de um fenômeno como estes. Entretanto, a 10ª praga não poderia ser explicada como um desastre natural. Então diz o Senhor: "À meia-noite farei uma incursão entre os egípcios e morrerão todos os primogênitos do Egito." Com o coração partido pela morte de seu primogênito, o faraó finalmente cede e assim começa o êxodo. Ainda assim, o faraó não desiste e, numa última tentativa de evitar a derrota, ele reúne seus carros e persegue os israelitas. É neste ponto em que ocorre o milagre da divisão do mar, permitindo que os israelitas escapem. O exército perseguidor é engolido pelas águas e o faraó é finalmente derrotado. A rota mais fácil para os israelitas escaparem para a Terra Prometida seria uma área chamada Mar dos Juncos. Ela ainda existe. Na verdade, parte do Canal de Suez, no atual Egito, passa por ali. Esta é uma área pantanosa em que não é difícil atravessar a pé, mas bigas ficariam atoladas na lama. Isto explicaria a história bíblica. Não é tão dramática, mas ainda é uma derrota para o faraó. Uma evidência de que o êxodo realmente aconteceu se encontra no Museu do Cairo. Ela até sugere que Ramsés foi o faraó do êxodo. A
A famosa Estela de Israel é a única referência a Israel nos registros egípcios. Uma estela é uma grande pedra achatada erigida em frente a um templo para fazer um anúncio. Seria o equivalente na antiguidade a um mural de avisos. Esta estela foi erguida pelo sucessor de Ramsés, Merneptah, para alardear suas vitórias militares. Ele tinha um orgulho especial por ter conquistado os líbios e o misterioso povo do mar que havia tentado invadir o Egito. Mas na parte de baixo da estela, fala-se de uma expedição militar para a Palestina. Há uma lista de todos os territórios que Merneptah conquistou. Terreno é uma terra desolada. Ascalon acabou e Canaã foi saqueada. Depois ele diz que Israel está em ruínas. As sementes não germinam. Olhe só esses hieróglifos. Todos os territórios conquistados terminam com um hieróglifo de 3 corcovas, que significa montanhas. É o sinal de terra estrangeira. O de Israel é diferente. Termina com um hieróglifo de pessoas, um homem e uma mulher. Talvez porque Israel ainda não fosse uma nação, os israelitas eram considerados um bando nômade. De acordo com a história, eles vagaram no deserto por 40 anos antes de se estabelecerem na Terra Prometida. Se os israelitas ainda estavam vagando quando o sucessor de Ramsés erigiu a estela, o êxodo teria acontecido em algum ponto no reinado de 67 anos de Ramsés. A estela sugere que Ramsés, o Grande, foi o faraó desconhecido do êxodo. Existe ainda uma última pista de que Ramsés foi o faraó do êxodo, e ela vem de um de seus filhos. Em quase todos os templos que Ramsés construiu, havia figuras de seus filhos entalhadas nas paredes. Ele tinha muito orgulho deles. No templo de Luxor existe um grupo de esculturas. A primeira é de Amon-Her-Kepchef. O 13º é Merneptah, o sucessor de Ramsés como faraó. Isto significa que os primeiros 12 filhos morreram antes de Ramsés. Você lembra da praga em que o primogênito do faraó morre? Quando Amon-Her-Kepchef, o primogênito do faraó, morreu? A resposta pode ser encontrada em Abu Simbel. Ramsés, orgulhosamente, também esculpiu seus filhos naquele templo. E ali está seu primogênito, Amon-Her-Kepchef. Ele estava vivo e com saúde quando esta parede foi erigida. Mas uma estátua do primogênito fora do templo de Nefertari tem 2 hieróglifos junto ao final de seu nome. Eles significam falecido. Então, Amon-Her-Kepchef já estava morto quando o templo de Abu Simbel foi concluído, logo depois do êxodo. Essas evidências sugerem que Ramsés, o Grande, foi o faraó do êxodo. E ainda, o livro do Êxodo nos conta que os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, que estão literalmente cheias de indícios do faraó Ramsés. Além disso, o primogênito de Ramsés morreu mais ou menos em 1262 a.C., a época do Êxodo. Tudo indica que Ramsés foi o faraó desconhecido. O êxodo pode não ter acontecido exatamente como a Bíblia relata, mas alguma coisa aconteceu. E Ramsés estava no centro deste acontecimento. Por isso, ao olharmos para a face de Ramsés, o Grande, é bem provável que estejamos olhando para um personagem bíblico. Este pode ser o rosto de um homem que conheceu Moisés. Depois de 67 anos de um reinado extraordinário, Ramsés morreu em seu palácio no delta do Nilo. Seu corpo foi levado para a oficina do embalsamador real, o mesmo lugar para onde foram encaminhados sua adorada Nefertari, seu primogênito Amon-Her-Kepchef e muitos de seus filhos e filhas. Seu corpo permaneceu ali por 70 dias.
Em seguida, ele foi colocado em uma embarcação real para empreender uma longa jornada rumo ao sul, até o Vale dos Reis. A tumba de Ramsés foi vítima de muitos saqueadores, bem como de muitas inundações que atingiram o Vale dos Reis. Mas ela ainda é digna de Ramsés o Grande. A câmara fúnebre é a maior de todo o Vale dos Reis e provavelmente continha o maior tesouro jamais coletado. Por 67 anos, Ramsés foi o rei da nação mais próspera do mundo e teve todo este tempo para juntar tesouros para levar para o pós-morte. Sem dúvida, esta sala continha tesouros espetaculares. Na época em que Ramsés morreu, os homens que haviam trabalhado em sua tumba também estavam mortos. Para a maioria dos egípcios, aquele foi o único rei que conheceram. Quando Ramsés finalmente se juntou aos deuses, o Egito chorou. Ramsés teve uma morte sofrida. Era um homem inválido com quase 90 anos. Mas os antigos egípcios acreditavam que no outro mundo seu corpo seria restaurado, jovem novamente. Pense em Ramsés em algum lugar do oeste, saindo com sua biga de seu palácio no delta, com seu exército a segui-lo a caminho de novas conquistas. E quando ele retorna, sua amada Nefertari está à sua espera com alguns de seus inúmeros filhos. E todos se reúnem ao seu redor, para que Ramsés fale de suas vitórias e aventuras. 11 reis do Egito receberam o nome Ramsés, mas somente um deles foi Ramsés o Grande. Você sabia? Ramsés o Grande governou o Egito por 67 anos e morreu com quase 90 anos de idade. Ele teve muitas esposas e, dizem, foi pai de mais de 100 filhos. Já os hieróglifos sugerem que Ramsés enterrou 50 de seus 52 filhos em uma grande tumba no Vale dos Reis. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Por que Ramsés não teve medo das 10 pragas? Por que será que Ramsés não registrou esta derrota militar? Agora tentem isso, um trabalho em grupo. Façam uma linha do tempo sobre Ramsés e o Êxodo. Esperamos que você tenha gostado deste Discovery na escola sobre o Êxodo. Se quiser saber mais sobre o assunto, consulte os seguintes websites. Versão brasileira Vox Mundi.